Senhores deputados, bom dia, senhores peticionários, senhores deputados. Vamos começar a nossa primeira audição de hoje. Queria agradecer às senhoras peticionárias, não só a vossa petição, mas o estarem aqui hoje a partilhar connosco as vossas ideias e as vossas questões. Queria informar-vos que têm um período de 10 minutos iniciais para expor os vossos argumentos. Segue-se um período de 3 minutos para cada partido e, no fim, dispõe de 10 minutos para encerramento. Portanto, vamos começar. Temos a Sra. Maria João Gomes Viegas, a Sra. Elsa Cantante Faria de Barros. Não sei se querem dividir o tempo entre as duas, se fala uma e depois outra, não, no fim. Eu vou começar os 10 minutos, depois vamos ouvir então as intervenções dos partidos. Tem que ligar o microfone, peço desculpa. Ok, então, recapitulando, eu vou fazer os 10 minutos iniciais, depois vamos ouvir, portanto, os senhores deputados dos respectivos partidos e depois a Elsa terminará com as conclusões finais. Muito obrigada. Então, faço o favor de começar. Ora, peço desculpa, a sua dona? Maria João Viegas. Muito obrigada. Eu começava a minha apresentação por agradecer a audição e por agradecer a oportunidade de estarmos aqui a apresentar a nossa petição. Agradecia também a presença da peticionária e cidadã Elsa Bastos e aproveitava para cumprimentar todos os presentes nesta audição. Em si, a petição foi uma iniciativa que recolheu cerca de 7.748 assinaturas válidas. É uma iniciativa que vem da anterior legislatura, portanto, do anterior governo, mas conforme iremos ver ao longo da minha apresentação, é um assunto que se mantém atual e pertinente. A iniciativa resultou da apresentação do programa Mais Habitação, e de duas medidas que nós achamos, e quando eu falo em nós, falo no conjunto de cidadãos que peticionou a petição, de duas medidas que achamos que eram particularmente controversas. A primeira das medidas dizia respeito ao alojamento local e à transformação do alojamento local num negócio que seria um negócio a prazo e à penalização do negócio de alojamento local, principalmente naquilo que dizia respeito ao pequeno empresário, com a chamada CEAL, a Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local, que seria, portanto, incomportável para a maioria dos pequenos negócios. Depois, a outra medida era a situação do arrendamento coercivo. Portanto, teríamos, então, o Governo a fazer política social através dos proprietários de imóveis, que se chamava devolutos, mas depois não se percebia muito bem se eram devolutos, se eram fechados, mas pronto, essa situação neste momento também está ultrapassada. Isto aparentava ser uma medida de desespero, sem muitas consequências, sem muita noção das consequências efetivas que daí advinham. Apesar de nós compreendermos que na altura havia um número crescente de famílias a viver em situação indigna, também motivado por outros fatores, perdas de salários, desemprego, imigração, mas isto na realidade quase que parecia uma posse administrativa dos imóveis. Ou seja, estás no alojamento local, passas para o arrendamento, sim ou não, estás no arrendamento, colocas no mercado, sim ou não, se não colocas, portanto, temos arrendamento coercivo. Curiosamente, nesse diploma do Mais Habitação, foram muito ténues as medidas que visavam criar confiança no mercado de arrendamento. Ou seja, não vimos nesse diploma penalizações para os arrendatários incumpridores, não vimos a iniciativa de tornar as ações judiciais mais céleres, não vimos, ou vimos muito pouco, benefícios fiscais para quem colocasse os imóveis no mercado de arrendamento. Ou seja, isto era um programa que não estimulava, mas sim obrigava. Portanto, a opinião pública, e nomeadamente as pessoas que assinaram a petição, é que o Estado
é que tinha que dar o exemplo. E, portanto, o Estado não só era o maior proprietário, como também era o pior pelos imóveis que tinha devolutos e sem utilização. E é assim que se deu início à petição, e é assim que a petição começou. Neste momento, e voltando agora um pouco ao presente, estes aspectos do Mais Habitação estão revogados, mas o tema permanece atual e pertinente porque continuamos com o problema dos imóveis devolutos do Estado e dos imóveis do Estado. Apesar do Mais Habitação estar revogado, portanto, estamos a falar de um problema passado, mas, pelos vistos, vamos novamente para eleições e não sabemos se não será um problema futuro. Portanto, nós pedíamos aqui também que houvesse aqui um aspecto pedagógico da petição e que num futuro tivessem noção daquilo que nós viemos aqui expor e que tivessem em consideração aquilo que nós viemos aqui expor. Eu dizia, portanto, que a petição mantinha o seu interesse, pois realmente em relação aos imóveis devolutos do Estado, continuamos a não obter resposta para uma série de questões. E nós temos aqui alguns exemplos, nomeadamente o Decreto-Lei 280/2007, continua a não haver inventário dos imóveis públicos, portanto, nós questionamos porquê. Decreto-Lei 80/2022, que transferia o património do Estado em Sines para o IAPMEI e obrigava ao levantamento dos imóveis públicos para a habitação. Questionamos se esse levantamento já está feito. Despacho 3.260 de 2022, que identificava cerca de 700 imóveis públicos sem utilização. Portanto, o que é feito desses imóveis? O Decreto-Lei 30 de 2019, que identificava sensivelmente 125 imóveis que tinham aptidão para residências estudantis, portanto, nós perguntamos onde é que estão esses imóveis. O Decreto-Lei 94 de 2019, onde foram identificados sensivelmente 50 imóveis habitacionais para integrar na altura o Fundo Nacional de Recuperação do Edificado, e, eventualmente, os seus subfundos, nós perguntamos o que é feito desse fundo, desses subfundos e também destes imóveis. Também em setembro de 2020, Pedro Nuno Santos afirmava em Conselho de Ministros terem sido identificados cerca de 15.000 imóveis para integrarem uma Bolsa de Habitação do Estado. Portanto, nós também perguntamos onde é que estão esses imóveis. Portanto, o relatório do Tribunal de Contas em 2021 alertava para que o Estado continuava sem inventário dos seus imóveis. Portanto, já não somos só nós a dizer, o Tribunal de Contas também diz. O que é que nós pretendíamos com esta petição? Portanto, que o Estado realizasse o tão necessário inventário dos seus imóveis e, portanto, aqui falamos em Estado em sentido lato. Portanto, falamos autarquias, ministérios, órgãos de gestão patrimonial, institutos públicos, a Direção-Geral de Tesouros e Finanças, porque não também os partidos políticos, a própria Istamo, a Imobiliária do Estado, a Fundistamo, o IRU. Portanto, todos eles têm um vasto património que nós, efetivamente, não sabemos qual é. Nós, cidadãos, não sabemos qual é. Pretendíamos também que, enquanto o inventário do Estado não tivesse realizado, que se congelassem quaisquer operações sobre esses imóveis, nomeadamente vendas, permutas, concessões, etc., e que após o inventário que houvesse um real aproveitamento desses imóveis. Nós depois temos na parte final temos algumas sugestões, porque nós também não queremos só trazer problemas, também gostaríamos de trazer algumas ideias e temos depois algumas sugestões para apresentar e que, acima de tudo, houvesse transparência, que houvesse informação para os cidadãos. Quantos imóveis são? O que é que lhes vamos fazer? Não está aqui em causa se vendem ou se permutam, mas que haja um acompanhamento do que é feito dos imóveis do Estado. E, inclusive, recentemente tivemos uma notícia de transferência de imóveis para as autarquias, sensivelmente 45 imóveis, acho que foi mais 2 ou 3 imóveis, mas sensivelmente 45 imóveis. Não sabemos quais são, não sabemos de quem eram. Já sabemos que passaram para a esfera das autarquias, mas que imóveis eram estes? Vieram de institutos, vieram da Istamo, que imóveis eram estes? E pronto, basicamente isto é a apresentação da petição
e da nossa parte os primeiros 10 minutos está... Não, mas está feita a apresentação e está explicado o que nos trouxe aqui. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos diferentes partidos, à senhora deputada Maria Begonha, do Partido Socialista. Obrigada, senhora Presidente, senhora deputada que preside aqui a nossa audição. Cumprimento os senhores deputados, mas sobretudo, naturalmente, cumprimentar e saudar as peticionárias, esta petição que aqui está, que também tem, de facto, um conjunto muito significativo de assinaturas, de adesão e, portanto, e esta mobilização também cidadã, esta vontade de trazer aqui este tema tão importante. Posso, em nome do Partido Socialista, não subscrever tudo o que aqui naturalmente defendem e colocam e expôs, mas no essencial saudar a iniciativa e nos trazer este debate sobre melhorar constantemente políticas de habitação e as soluções de habitação para quem para quem as políticas têm mesmo que se dirigir, que é justamente responder à crise de habitação e à escassez que temos hoje de soluções compatíveis com a qualidade de vida e a dignidade da vida das pessoas. Fazer algumas considerações também sobre a petição, deixar aqui algumas questões, não posso deixar também de fazer um pequeno comentário a algumas coisas que disse, mas num sentido construtivo. O Mais Habitação, pronto, neste momento já já tínhamos um novo diploma do novo governo, Construir Portugal, e algumas coisas ficaram para trás e foram revogadas. Deixe-me dizer, e também sem nenhum, de forma muito frontal, para nós é um erro. Nós estamos muito alinhados com a razão da petição e com esta questão da importância do Estado dar o exemplo da mobilização do património devoluto ao serviço da habitação e ao serviço de mais oferta disponível. Para nós deve ser, aliás, de arrendamento acessível ou outro tipo de soluções que sirvam às pessoas, portanto, muito alinhados aqui, não tão alinhados, nós achamos que foi um erro voltar a liberalizar o alojamento local, achamos que foi um erro, achamos que a pressão, que também o alojamento local, achamos que deve ser regulado, deve ser compatibilizado com as necessidades de habitação e, portanto, existir sim, mas compatibilizado e que esta desregulação que novamente se promoveu do alojamento local pode vir a pressionar novamente o problema da habitação. Mas fora essa discordância, focar-me aqui na questão mais importante, que é esta questão. A Bolsa de Imóveis, de facto, devolutos do Estado, tem que estar em permanente atualização. Nós partilhamos a preocupação de que o Estado devia conhecer a totalidade do seu património e sobre essa dificuldade. Preocupa-nos também o facto deste Governo ter anunciado de alguma forma, ou não sabemos bem, se vai ou não, porque uma das coisas que eu sei que tem críticas ao Mais Habitação, mas uma das coisas que o Mais Habitação também trouxe, e, enfim, a governação socialista de alguma forma, foi deixarmos de alienar património público e, pelo contrário, tentarmos disponibilizá-lo. Se calhar não ao ritmo que todos gostaríamos, mas existiu essa preocupação. E nós há pouco tempo tivemos justamente um projeto nesta Casa discutido, exatamente para proteger o património público e ele não ser alienado, e ele foi chumbado pelos votos contra também dos partidos que suportam o Governo e, portanto, acho que tem aqui, apesar de se referir a Mais Habitação, acho que tem aqui uma preocupação importante e muito válida de como é que o Estado vai tratar o seu património público e como é que o vai, disponibilizar. Por outro lado, dizer também que me parece que quando falou do problema de criar segurança no mercado de arrendamento e o incentivo, dizer também, no Mais Habitação, havia de facto um conjunto de incentivos importantes. Por exemplo, como sabe, havia um incentivo fiscal de 0% de imposto sobre arrendamento para quem fazia arrendamento acessível. E, portanto, também ouvi-la se acha que esse tipo de instrumentos, por exemplo, benefício fiscal para o proprietário, mas que privilegia um contrato de arrendamento mais longo e uma renda mais acessível, se acha que vai no bom sentido, se deve manter ou não e ouvir a vossa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Excedeu um bocadinho o seu tempo, mas isto é importante. E agora passo a palavra a mim própria, em nome do PSD, para dizer o seguinte. O PSD subscreve na quase totalidade as preocupações das senhoras, porque reconhecemos que o alojamento local foi um dos grandes fatores de revitalização, sobretudo das zonas históricas. Havia muito património degradado e muito degradado, e nós sabemos perfeitamente que, basicamente, a reabilitação do património é uma coisa excessivamente cara e extremamente penosa para que, eventualmente, não se consiga alugar, por exemplo, a preços considerados acessíveis. O custo da reabilitação, que é exatamente 5 vezes mais que o custo da construção nova, regra geral, torna extraordinariamente onerosas as casas. Nota-se também
que, sobretudo nos centros históricos, muitas dessas casas não tinham condições de habitabilidade. Não, nem sequer têm ainda hoje as dimensões mínimas que se prevê no regeu para as casas normais de habitação. São casas que muitas delas, e sobretudo nas zonas históricas, têm áreas inferiores àquelas que o regeu prevê. E, portanto, nós consideramos que o alojamento local foi um fator de desenvolvimento. Acho que foi um fator de investimento de muitas famílias e que neste momento, e que foi incentivado pelo governo socialista, devo dizer-lhe, e que neste momento nós não devemos defraudar as expectativas das pessoas que investiram aí e que puseram aí a sua boa vontade. Portanto, nós somos a favor do alojamento local, entendemos que, na medida em que ele se está a expandir, deve ser regulamentado. Porque não deve, por exemplo, não se deveria entrar em obras novas, por exemplo, ou outro tipo de edifícios que dessem para a habitação. Também lhe devo dizer que nós também não recebemos o património imobiliário do Estado, não recebemos esse inventário, estamos a fazê-lo e estamos a ultimá-lo. E por isso mesmo o Ministério das Infraestruturas, naquele património que sabíamos que estávamos devoluto e disponível, fez contratos com as diversas autarquias, porque uma coisa é no sentido de descentralizar, isto é, não pode ser o Estado Central que vai construir e reabilitar património em Faro, em Lagos, em Celurico de Bastos, isso não é possível. E, portanto, celebrou um acordo com as autarquias em que exatamente o Estado passaria para as autarquias de património do Estado aquilo que estava disponível e aquilo que ia estando disponível para que as próprias autarquias se comprometessem a reabilitá-lo. Foi isso que aconteceu, é isto que está a acontecer, evidentemente, toma tempo. Também nos edifícios devolutos do Estado, devo dizer que no Estado Central, neste momento, há 6 pedidos de informação prévia de edifícios devolutos que estão exatamente a aguardar a resposta das respectivas câmaras para serem ativados. É evidente que são questões que demoram tempo, é evidente que são coisas que demoram bastante tempo mesmo, mas há uma coisa que nos parece importante, é que a habitação tem que evoluir e o investimento que as pessoas fazem das suas vidas e das suas poupanças tem que ser feito num clima de estabilidade. Todos nós sabemos que tudo o que se refere à habitação, nomeadamente à construção, à reabilitação e ao aluguer, só fazem parte do plano, muitas vezes, de uma vida. E as pessoas não podem estar sistematicamente, à medida, olhe, neste período, por exemplo, de ano a ano, a ver mudar as regras que lhe alteram completamente as expectativas. Eu julgo que todo o parque habitacional melhorará se conseguirmos um pacto que desse alguma estabilidade a isto, porque o próprio arrendamento que era um fator importante de estabilidade, é que tem sofrido muitas alterações. E uma pessoa hoje aluga uma casa e não sabe amanhã se é obrigado a uma renda coerciva depois ou se eventualmente o contrato que fez por 2 anos, mercê de uma regulamentação que aparece depois, é extensível a 5, 6, 7 ou 8 anos, sem que o próprio proprietário tenha noção disso. Eu já estou a exceder o tempo mais do que é preciso, portanto tenho que dar o exemplo e agradeço imenso e passo a palavra à senhora deputada Marta Silva do Chega. Obrigada, Sra. Presidente. Saúdo as peticionárias, Maria João Gomes Viegas, na pessoa das presentes, saúdo todos os peticionários, Maria João Gomes Viegas e Elsa Bastos, muito bem-vindas. E aqui, como representante do Grupo Parlamentar do Partido Chega, aquilo que temos a dizer é saudar esta vossa petição, porque as vossas preocupações têm sido também as nossas. E o problema da habitação em Portugal é o resultado de décadas de políticas erradas, de falta de planeamento estratégico a longo prazo, uma legislação que muda ao sabor do vento político e que não dá estabilidade nem a investidores, nem a proprietários para que possam colocar com segurança os seus imóveis no mercado de arrendamento e uma carga fiscal absolutamente excessiva sobre este setor. E nós sempre defendemos que a solução deve passar, sim, por um aumento da oferta habitacional, e não nos referimos só à nova construção, é colocar os imóveis disponíveis que estão prontos a habitar no mercado, e isso só é possível se houver segurança legislativa e se os proprietários estiverem seguros que há uma justiça que funciona quando há um incumprimento contratual, e que não está a acontecer, como bem sabemos, não é? Ocupam-se casas ilegalmente e não se consegue tirar de lá
as pessoas que estão a fazer o ato ilícito, não é? Portanto, os proprietários têm vindo, ao longo do tempo, sendo forçados a uma responsabilidade social que deveria ser o Estado a garantir. Relativamente à vossa oposição ao arrendamento coercivo, é inteiramente legítima, quer dizer, trata-se de um ataque inadmissível ao direito de propriedade que, felizmente, este Governo soube corrigir, mas não sabemos. Hoje será que o nosso último dia, à partida, poderá haver mudanças e não sabemos se vêm a eventos políticos que nos direcionam outra vez para este caos e para este ataque vil à propriedade privada e aos proprietários deste país, como se fossem os inimigos e os que tiveram na origem desta crise habitacional. Quer dizer, andamos aqui a fazer uma marcação cerrada à pressão que o alojamento local e o turismo fazem na habitação, mas nunca se falou, por exemplo, na pressão que a imigração descontrolada colocou também sobre a habitação. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Também não vemos muita coerência nesse discurso. Portanto, destacar também, por fim, que a vossa petição critica também a venda do património imobiliário do Estado a grandes grupos económicos, se não estou em erro, com razão. Mas a solução será apenas impedir novas vendas ou acham que deve existir uma necessidade de rever essas alienações e perceber se elas efetivamente estão a cumprir o objeto dessas vendas, ou seja, estamos a criar habitação, possibilidades de maior acessibilidade à classe média à habitação, ou estamos aqui a criar um nicho de negócio para empreendimentos de luxo ou que também fazem falta, atenção, nós temos que ter um mercado a todos os níveis, porque se uma pessoa quiser adquirir um bem de luxo, tiver capacidade para tal e não o tiver disponível, ele vai oferecer a um imóvel supostamente da classe média mais valor do que a família da classe média tem para comprar e então vai alavancar também o preço. Portanto, é preciso haver mercado para todos os setores e nós não andamos aqui a demonizar nenhum desses setores. Sr. Deputada, peço desculpa, mas já excedeu o seu tempo. Pois, eram estas as minhas questões, mas eu deixava só aqui uma questão relativamente ao alojamento local. Como é que vocês acham que podemos criar uma política que equilibre a necessidade dessa atividade económica, que nós sabemos que ela existe, os próprios investidores são pessoas que precisam dela para subsistir, e a habitação e o turismo, não é? Como é que vocês veem que esse equilíbrio deve ser originado? Obrigada, peço desculpa e obrigada pela... Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar também as duas representantes dos mais de 7.000 peticionários que estão aqui presentes e agradecer a apresentação da petição e a exposição que aqui fizeram. Há vários pontos sem referir aqueles aspectos que, entretanto, foram revogados da lei, mas, como bem disseram, o contexto mantém-se em alguma medida, não totalmente, mas em alguma medida mantém-se, as preocupações mantêm-se em grande parte e focando numa parece-me a mim, prioridade que esta petição tem, que tem a ver com o aproveitamento dos imóveis públicos, não é? Do Estado, e quando se fala em Estado, também me quis parecer, mas já agora queria confirmar, se incluem também nestas propostas que aqui fazem a questão das autarquias, porque, por exemplo, em algumas autarquias temos vindo a questionar em vários pontos do país exatamente por este levantamento, e ele também não existe nas próprias autarquias, o que depois dificulta necessariamente a apresentação de propostas, de medidas, até do ponto de vista local, que possam responder a este problema, e não falamos só no caso de Lisboa, Porto, Coimbra, em outros municípios estas questões têm sido feitas, este pedido de levantamento tem sido feito e, de facto, dificulta muito quando o Estado, seja o Estado Central, seja as autarquias, não tornam disponíveis esta informação, porque, seja na política da habitação, seja em qualquer outra política pública, a informação é a base da construção de qualquer política pública. E, desse ponto de vista, acompanhamos essas preocupações e, aliás, temos vindo a insistir
insisti bastante com esta necessidade do Estado dar esta informação, mas também de aquilo que se sabe que existe, e inclusivamente mais recentemente houve uma pequena lista que foi partilhada de imóveis, por exemplo, aqui na cidade de Lisboa, do Estado, que decorriam da saída de ministérios e de organismos ligados a ministérios e que passariam a estar livres, alguns deles com capacidade e com tipologia para poderem, após uma intervenção relativamente rápida, serem reaproveitados, nomeadamente, a determinada altura falava-se de residências estudantis e até algumas delas depois acabaram por não ser residências estudantis e, portanto, nós conseguimos compreender que neste momento há o problema da habitação é muito extenso. Tem muitas variáveis, do nosso ponto de vista passa também por olhar para o alojamento local e para os impactos negativos que tem no território, porque tem, aliás, toda a atividade económica tem impactos positivos e negativos, tem externalidades que têm que ser acomodadas, mas a habitação passa também por olhar para a oferta pública, passa por olhar para a oferta privada, para a forma como os preços estão, ou não, no caso do nosso país, tabulados ou limitados, etc., pelo crédito à habitação, por aí fora. No caso do Estado, de facto, para nós tem sido uma preocupação grande, porque havendo essa possibilidade e essa oferta, ela tem que ser utilizada para responder à crise que nós temos. E os dados mais recentes, de facto, indicam-nos um país que está a viver a duas velocidades completamente diferentes e com realidades completamente distintas, dos salários mais baixos da Europa, das casas mais caras do mundo. E, portanto, há aqui qualquer coisa que de facto está mal e tem que ser resolvida de forma rápida. Forma mais rápida de podermos eventualmente responder a isto. Trata-se exatamente destes devolutos e da utilização destes devolutos do Estado, embora também, do nosso ponto de vista, devamos olhar para outros devolutos e existem várias medidas e várias legislação que olha para essas medidas, mas que, no caso do Estado, tem esta urgência e tem esta gravidade, porque, de facto, o Estado tem papel, ou deveria ter tido mais papel ao longo dos anos, como tem noutros países, e quando nós olhamos para a percentagem de habitação pública noutros países, percebemos que é muito mais alta do que em Portugal e continua a ser muito mais alta do que em Portugal. Peço desculpa, Sra. Deputada, o seu tempo também já foi excedido. Mesmo para terminar com uma frase e, portanto, concluir que algumas destas questões e daquilo que é exposto nesta petição se mantém atual no que toca aos devolutos e aos imóveis do Estado, que do nosso ponto de vista são fundamentais e necessariamente após as próximas eleições terão que ter uma atenção especial. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agora passo... Muito obrigada, Sras. Deputadas. Muito obrigada, Srs. Peticionários, por terem escutado. E agora tenho os 10 minutos para concluir a vossa intervenção. Bom dia a todos. Eu acho que vou acabar por passar aqui por vários dos temas que foram, das questões que foram agora aqui levantadas. Como é óbvio, aquilo que nós pretendemos não é que todos os imóveis públicos do Estado sejam adaptados à habitação, nem todos são aptos a isso, mas há de facto bastantes que são e que, precisamente por estarem num estado razoável de conservação, permitiriam provavelmente a solução mais rápida, porque em poucos meses poderiam estar disponíveis. Isto não é um tema novo, já tem sido levantado antes de nós, foi levantado, por exemplo, em 2017 pelo Fórum Cidadania, LX, que pediu a mesmíssima coisa, portanto, já em 2017 se pedia que fosse feito um inventário dos imóveis devolutos do Estado em nome da transparência. Até ao momento ainda não existem listagens atualizadas do património, nem conseguimos consultar facilmente as vendas e as permutas, que é outra coisa que agora se usa bastante. É de lamentar também que muitos destes imóveis públicos são vendidos abaixo do valor de mercado, ao ponto de depois serem revendidos várias vezes, o que para mim não faz sentido. Acho que deveriam ser vendidos na condição de serem adaptados à habitação e provavelmente até com algumas contrapartidas, criando parte para a renda acessível, e isso muitas vezes não acontece, e temos, por exemplo, aqui o exemplo do Palácio da Ajuda, cujos terrenos, que eram classificados como dentro da área de proteção especial do Palácio da Ajuda, foram desclassificados e desde que foram vendidos a primeira vez,
desde que foram vendidos, já foram revendidos mais 7 vezes, a última vez em 2022, com contrapartidas que não beneficiam os cidadãos, não vai sequer haver ali renda acessível e até vão ter mais património, porque a discussão foi feita já com o projeto aprovado e depois, claro, que o construtor quis contrapartidas. Estão a ser feitas vendas que retiram frações do mercado, vendas de imóveis públicos, como, por exemplo, um em Campo de Ourique, em que um só prédio, que tinha várias frações, foi vendido a um só senhor, que fez uma casa inteira com 400 ou 500 metros quadrados. Portanto, este tipo de situações, se calhar, também deveriam ser acauteladas, para evitar que se percam frações públicas, retiram frações do mercado. É pena que a Câmara Municipal de Lisboa tenha acabado com o programa Cidade de Oportunidades, que era um dos raros programas que permitia ao cidadão comum aceder a uma fração, porque hoje em dia aquilo que se faz mais é vendas de edifícios inteiros, e isto afasta completamente o cidadão comum de eventualmente tentar comprar uma casa, um imóvel público. É de salientar que muitas das vendas feitas nos últimos anos destes imóveis públicos, e eu tenho este levantamento feito, foram feitas precisamente para a habitação de luxo ou para algo de que raramente se ouve falar. Ouve-se muito falar do alojamento local, da pressão que o alojamento local coloca, que acho que neste momento já nem se aplica com grande expressão, porque as licenças estão congeladas desde 2018. Portanto, acho que neste momento o alojamento local praticamente não faz parte da equação, mas agora aquilo de que ninguém fala são a quantidade de imóveis públicos, e eu posso dar inúmeros exemplos, que têm sido vendidos para criar apartamentos turísticos, que foi a outra categoria que foi criada ao lado para separar o AL do pequenino investidor do AL dos fundos de investimento quase todos estrangeiros. Portanto, esses continuam com via verde para fazer tudo o que lhes apetece, inclusive em imóveis de interesse público, com interiores lindíssimos, às vezes azulejos, cantarias, que vai tudo à vida por dentro, que são completamente desventrados, como o dispensário de Alcântara, por exemplo, para criar 6 ou 7 apartamentos de luxo. Já não está lá nada dentro do que existia, e será que vão continuar com a isenção de IMI? Porque quase todos estes imóveis são isentos de IMI, e eu desconfio que continuam com a isenção de IMI mesmo depois de terem retirado, deixaram só a fachada. Portanto, tudo o que está lá dentro desaparece e, tanto quanto sei, continuam com isto. Claro que eu concordo que haja regras para o alojamento local, mas acho que os apartamentos turísticos, os ATs, fazem exatamente a mesma coisa. E porquê que continuam? Eu julgo que isto até viola o direito de igualdade e concorrência, porque é exatamente o mesmo negócio. Porque é que uns podem e outros não. E vão nascer centenas e centenas e centenas, porque muitos deles nem sequer estão acabados. Portanto, se calhar, em vez de se vender ou de se promotar tanto património, alguns destes imóveis que estão em bom estado deveriam ser reabilitados. Se o Estado não tem capacidade para isso, talvez fazer parcerias público-privadas, ou fazer, então, isto que, pelos vistos, vai ser feito, de dar às autarquias a possibilidade de recuperar imóveis. Sabemos que, por exemplo, a Junta de Freguesia de Benfica o fez, e num só ano, através de construção modular, fez uma residência para estudantes. Então, porquê é que não se replica este modelo mais vezes? Num ano, dá para fazer muitos apartamentos para muitas pessoas, em terrenos municipais, e em muitos imóveis que estão em bom estado, também daria para recuperar em pouco tempo. E há casos de imóveis reabilitados com fundos públicos que são revendidos. Isto também não deveria acontecer. Há imóveis que foram vendidos no programa Reabilita Primeiro, Paga Depois, que jamais deveriam ter sido vendidos, deveriam ter ficado com o primeiro comprador e foram vendidos. Há lotes municipais no meio de antigos bairros sociais, onde se poderia construir habitação rapidamente, foram vendidos. Temos um exemplo no Caramão da Ajuda, onde um terreno municipal no meio do bairro foi vendido para criar 6 moradias de luxo, 6 ou 8 moradias de luxo. Portanto, é fundamental que as autarquias se envolvam mais. Só temos a de Benfica como exemplo, deveríamos ter mais. Em relação aos arrendamentos, os impostos eu considero que são excessivos. É um grande risco arrendar casa neste país, e eu conheço inúmeros casos de pessoas que têm casas fechadas porque estão a guardar para os filhos e têm medo de que, se lá puserem alguém, correm o risco de depois já não poder retirar.
E pronto, queria dizer também que em relação ao IRU, é com muita surpresa que tenho descoberto ultimamente inúmeros imóveis do IRU abandonados, como por exemplo em Cacilhas, e há outros bairros onde existem prédios inteiros. A própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que julgo que está sob a tutela do Ministério da Segurança Social, tem imenso património, a transparência também deixa um pouco a desejar, porque sabemos que eles recebem casas como doações e não sabemos quais são, nem o que é que lhes fazem. Não é? Sabemos que fazem arrendamentos com preços especiais para trabalhadores, o que não deveria acontecer. Enfim, acho que também falta aqui muita transparência por parte da Santa Casa. E pronto, e para terminar, eu faço há já uns 5 anos um apanhado do que é que existe abandonado em Lisboa e ainda há muita coisa de voluta. Mas há depois algumas ruas onde se concentram assim uma enormidade de casas abandonadas, como por exemplo na estrada Pedro Teixeira na Ajuda, a rua Conselheiro Lope Vaz ali na zona da Expo, a rua do Valformoso de Cima, a rua de São Lázaro, que tanto quanto sei não avança porque há 1 ou 2 lojistas que estão ali a criar problemas, mas não percebo porque é que não avança o resto da obra. Isso deixa esses imóveis para o fim, a própria Rua da Graça, a Praça da Alegria, onde está quase tudo a ser vendido para hotéis, aquilo já vai ficar o largo dos hotéis, a Rua de Santo Estevão em Alfama, a Rua Maria Pia em Alcântara, onde há mais de 16 edifícios devolutos da Câmara, o próprio largo do Palácio da Ajuda tem 3 prédios vazios há mais de 20 anos, os pátios, há uma série de pátios e de vilas operárias e em 2017 recordo-me bem da notícia que anunciava que iam ser recuperados para jovens, não foram. O único pátio que foi recuperado, que eu tenho andado por isso e eu andei a visitá-los a todos, foi aquele junto ao mate e eu julgo eu que é para aquilo ficar bonito porque é um sítio onde passam muitos turistas. Mas há mais, temos a Calçada da Memória, temos um palacete do Ministério da Agricultura vazio desde os anos 80, na Calçada da Memória. Temos em Campolide os prédios da CP, temos conventos, temos o convento dos Loios, que tanto quanto sei ainda não foi vendido, temos em Caxias um edifício que era do Ministério da Justiça, enfim, não faltam exemplos de imóveis que, se ontem tivessem ido para a habitação, já era tarde. Muito obrigada. Eu agradeço às senhoras peticionárias a clareza da exposição e, sobretudo, a factualidade de muitos argumentos. Eu queria saber se, por acaso, nos podiam enviar ou ceder algumas das vossas, por escrito, a vossa exposição e os vossos argumentos. E, naturalmente, nós estamos em vésperas de eleições, mas isto transitará para a próxima legislatura, porque é um problema que nos atinge a todos e, portanto, vamos ter que o resolver. Agradeço a vossa disponibilidade, também continuamos disponíveis. Se pudessem fazer-nos chegar esses elementos, nós depois distribuímos por todos os partidos. Muito obrigada. Obrigada.